As únicas coisas que me deram foram mensagens. Mensagens essas que eu não sei em qual parte da realidade elas pertencem. Não sei se elas fazem parte da realidade dos olhos ou da mente. Ora vejo um quadro brilhante, longínquo preso no teto. Lembro-me que havia um animal, parecido com um cão, preso no quadro. Me deixaram também alguns barulhos e algo diferente do meu lado. Parece um urso. Deixaram comigo um sonho, um pesadelo. Parece que estou sozinho, em um lugar com pessoas que ainda não conheço, mas nesses momentos, elas não estão nesse lugar. Tudo está distante de mim, estou pequeno. Existe apenas um caminho. Sei que preciso seguir em frente, mas minha mente não quer. Mas meu corpo me guia para o corredor escuro. Parece que cheguei ao fim do destino, mas é apenas uma porta que dá continuidade à escuridão. Escuridão essa interrompida pelo meu medo, que me faz com que meus olhos acendam. Estou sonhando? Ou estou acordado? Então começa a jornada de um menino cujo seu maior medo está naquilo que não pode ver, naquilo que sua mente não pode controlar. Seu maior medo está no destino que a vida o propõe, onde sua mente não deseja seguir, mas seu corpo anseia pela sensação que só o medo pode trazer. Nasce então a jornada de um ser que anseia por adrenalina. E aí, pessoas? E aí, galera que escuta meu podcast? Sejam bem-vindos novamente. Espero que estejam gostando dessa nossa viagem maravilhosa ao longo dos podcasts. Como vocês acabaram de ouvir, esse foi um poema muito simples que eu escrevi a respeito de mim, que esse poema foi uma forma de eu expressar a minha primeira memória, que eu tenho conscientemente. Eu gostaria de convidar vocês para ouvir um pouco sobre a neurociência que envolve o medo e sejam bem-vindos ao meu diário. Eu cheguei a algumas conclusões bem interessantes que eu queria que a gente pensasse sobre o quão quando a gente entende o processo das coisas, fica mais fácil da gente lidar com elas. E aí eu fui procurar sobre quais são as composições químicas e quais são os neurotransmissores que são atingidos e são liberados no nosso corpo para que a gente sinta o medo fisicamente também. E aí eu fiz uma listinha aqui e eu queria falar um pouco sobre cada uma delas, pra gente poder brisar um pouco. Eu sei que vocês gostam quando a gente entra num looping de ideias e quando a gente vê a gente está tão distante. Eu gostaria de falar primeiramente sobre a adrenalina, depois a noradrenalina, a acetilcolina e o cortisol. Primeiro eu gostaria de falar sobre o cortisol e o que eu consegui entender depois que eu fui pesquisar e como funciona. Porque, quando a gente entra, a gente é acionado pelo medo, que a gente tem consciência do que o medo aconteceu, nosso corpo, ele tem um método instintivo muito interessante de autoproteção. Assim que você sente medo, são liberadas todas essas composições químicas, a adrenalina, a noradrenalina, a acetilcolina e o cortisol. E tudo isso é um processo reativo do nosso corpo. E aí eu fui pesquisar como cada uma delas funciona e qual é a importância delas pro nosso ser, pro nosso corpo. E aí, quando eu fui pesquisar primeiramente pelo cortisol, que foi o nome que mais me interessou, eu vi que o cortisol está muito relacionado com estresse. Então, o que acontece? Quando a gente tem altos níveis de cortisol no nosso sangue, a gente fica estressado. E esse estresse, consequentemente, pode gerar tanto ansiedade quanto complicações fisiológicas, que o cortisol está muito relacionado com a taxa de açúcar no sangue. Então, quando a gente tem o excesso desse cortisol, ele acaba complicando na gente, dando esses daninhos fisiológicos, daninhos, né? Como se eu estivesse falando de uma maneira tentando amenizar. Mas ele acaba danificando o nosso corpo e nosso bem-estar. Então, isso me fez pensar, pra gente tentar entender o processo das coisas que acontecem no nosso corpo, pra gente também ter consciência de que essas composições químicas estão sendo liberadas, pra gente ter uma autoconsciência maior das coisas que acontecem com a gente, porque tendo uma consciência maior, a gente consegue tomar uma decisão e a gente consegue agir com mais consciência e mais praticidade às vezes. A gente consegue entender o processo, a gente consegue entender a si mesmo.
E aí já entrando na brisa, tipo, depois que eu estudei isso, agora eu consigo entender um pouco mais por que isso aconteceu. Eu estudei isso ontem, teoricamente, e aí eu falei, pô, eu ia gravar o podcast ontem mesmo. Só que aí eu pensei, tipo, mano, eu vou dormir e amanhã eu vou estar com outra mentalidade, e aí eu gravo, vai ser mais produtivo. E aí eu tinha, antes de dormir, eu tinha entrado numa ideia do Freud, que tem uma frase dele que eu achei bem interessante, que ele fala que se as pessoas querem se tornar psicanalistas, elas tinham que começar a estudar os próprios sonhos. E eu fui dormir depois de ter feito isso e sonhei hoje, consegui ter consciência da maioria dos sonhos que eu tive e anotei todos eles. E agora que eu tô gravando esse lance do cortisol, eu consegui ter meio fazer uma conexão, porque nenhum dos meus sonhos eu sonhei com uma antiga amiga de trabalho que ela tinha diabetes. Essa diabetes dela parecia estar muito relacionada com o emocional, não tanto com a questão alimentícia. Porque tinha dias que ela comia as coisas que não eram recomendáveis ela comer, e aí ela ia fazer o testezinho lá da taxa de açúcar no sangue dela para ver como que tava, e tava estável. E os dias que ela tava estressada, desestabilizava isso. Então, faz sentido agora como as coisas se conectam, sabe? Porque, tipo, o cortisol, ele é responsável pela taxa de açúcar que corre no nosso sangue, e também ele também é um neurotransmissor muito responsável pelo rim. E a gente está muito relacionado, a diabetes está muito relacionado com a taxa de... esqueci o nome. A taxa de insulina que o nosso corpo produz, que às vezes a falta de insulina gera diabetes, por exemplo. E agora faz sentido como inconscientemente, enquanto eu dormia, meu cérebro associou essas informações. Por causa que no sonho, eu lembro que ela estava muito estressada com o trabalho. E aí eu fiquei, tipo, depois que eu acordei, eu falei, mano, por que eu sonhei com o meu antigo trabalho e essa situação específica? E agora, gravando, eu consegui entender, tipo, que não sei como acontece essa conexão, sabe? Mas fez com que eu compreendesse que, tipo, no momento que ela tá estressada, o corpo dela produz muito, muito cortisol. E esse cortisol, ele é responsável pela taxa de açúcar no sangue. Então, se ele destabiliza isso e ele é responsável pelo rim, então o estresse prejudicava muito mais ela, o estresse do trabalho prejudicava muito mais ela na diabetes do que a alimentação, por exemplo. E isso, compreendendo isso agora, é bem interessante, sabe? Mas enfim, para não ter mais delongas, é só pra gente brisar um pouquinho. A seguir, eu vou falar um pouco sobre a acetilcolina. O que a acetilcolina tem para nos ensinar? Eu fui pesquisar mais sobre ela e eu descobri que se a minha lembrança que eu consigo chegar foi através do medo e a minha primeira lembrança, eu descobri que a acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor descoberto. Então, eu senti o impacto do primeiro neurotransmissor descoberto, que foi a acetilcolina. E o que é esse neurotransmissor maravilhoso? Ele é responsável por regulamentar a nossa taxa cardíaca, a dilatação das nossas veias e a produção excessiva de suor e a contração dos músculos, que é mais ou menos quando a gente tem medo, né? A gente faz com que o sangue corra mais rápido, a gente aumenta a nossa respiração, a gente fica mais ofegante, o coração bate mais rápido e a gente tem contração dos músculos, a gente não consegue relaxar. Mas ela também tem esse contraponto de que ela regulamenta a taxa cardíaca. Então, é por causa que a adrenalina vai aumentar, mas ela vem contra... uma das características dela é contrapor essa aceleração. Ela tenta regulamentar, mas ela também contribui para que o nosso corpo se sinta no estado de medo. E aí, pesquisando mais a fundo, eu consegui entender que a importância da medida nas nossas vidas, tá ligado? Por causa que nosso corpo ele precisa de todas as nossas células e todos os nossos neurotransmissores que compõem ele. E o nosso corpo ele mostra muito bem como a coisa em excesso nos faz mal e quando a coisa em escassez faz mal. Então o nosso corpo, o nosso biológico tende a procurar sempre um equilíbrio entre as coisas. E aprofundando mais sobre a acetilcolina, eu entendi que a excessividade desse neurotransmissor, dessas substâncias, ela pode gerar intoxicação na gente. É só pensar, imagina a gente ficar produzindo suor a todo momento e a gente ficar contraindo o nosso músculo a todo momento.
Isso vai fazer muito mal pra gente. E a gente sabe que isso acontece com várias pessoas, tá ligado? Por causa que a gente tem medo de várias coisas. A gente pode ter medos mais simples, como eu que tinha medo do escuro por causa desse sonho. Há medos a ter uma constância de estar sempre em situação que o medo tá presente, sabe? Tipo, você tem medo de uma pessoa da sua família, tá ligado? Imagine, você chega na sua casa, você tem medo do seu pai. Então você tá bem quando seu pai tá fora de casa, mas quando ele chega em casa, a primeira sensação que você tem é medo. Então a primeira sensação que você tem é alta produção de cortisol, então você vai se sentir estressado e você vai ter a contração você vai contrair seus músculos, você vai produzir mais suor e você vai ficar muito tenso, tá ligado? Você não vai conseguir relaxar. Imagine você ficar vivendo isso constantemente. Tem várias outras formas de medo. Então isso em excesso, produzindo acetilcolina e produzindo cortisol em excesso, fode a gente de um jeito. E tem coisas que não dependem da gente. Por exemplo, o medo de quando eu tava sonhando foi uma ocasião, aconteceu. Mas tem pessoas que forçam o medo em outras pessoas. E isso não é legal. Em nenhum aspecto, porque a gente entendendo o processo químico, entendendo a importância do equilíbrio do nosso corpo, a gente vê que isso é desnecessário, não tem por que fazer isso com as outras pessoas. Então a gente também tem que entender essa parte, pra gente poder entender nossa realidade social, que é muito complexa, mas é necessário a gente falar sobre essas coisas. Mais afundando sobre a acetilcolina, eu vi que a ausência dela está muito relacionada com a questão do Alzheimer, porque ela é um neurotransmissor responsável pela memória também. Então, se a gente tem um baixo nível de acetilcolina, a gente pode ter tendências de desenvolver o Alzheimer, por exemplo, que a gente perde algumas memórias, a gente não consegue resgatar. E que eu tive só uma pira que, tipo, sabe quando a gente tá assistindo alguns filmes que a pessoa ela não lembra das coisas, aí de repente ela toma um susto e ela lembra das coisas? É basicamente esse processo, tá ligado? Pensa, tipo, você não lembra de nada, aí você toma um susto, então o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai produzir acetilcolina assim na marra, pum! E aí você vai ter acesso a algumas memórias, porque se a ausência do acetilcolina gera Alzheimer, quer dizer que o equilíbrio e quando ela tá correndo na nossa corrente sanguínea, a gente tem acesso às memórias, então a gente lembra. Aí eu associei isso. Se for isso, nice. Se não for, parece interessante da mesma forma. Seguindo mais adiante, a gente chega à nossa famosa adrenalina. E eu tinha um pensamento diferente a respeito da adrenalina. E agora, depois que eu fui pesquisar mais sobre, eu entendi como ela funciona e achei bem interessante. E a adrenalina também, como os outros neurotransmissores, ela é um mecanismo de defesa. E geralmente a gente vai produzir ela e ela vai agir no nosso corpo quando a gente está sentindo medo, a gente está sobre o estresse, a gente está sobre o perigo e fortes emoções. Então é o nosso corpo tentando trazer consciência pra gente mesmo, tá ligado? Porque a gente sabe como é complicado pra gente agir no medo. A gente perde um pouco da consciência, entendeu? A gente tá estressado, a gente age de uma forma. A gente tá com medo, a gente não age, a gente reage. E a autoconsciência é a gente aprender a agir, que é um negócio muito interessante que a gente tem que prestar atenção, que a gente precisa ter autoconsciência, o que é a reação e o que é a ação. Porque no mundo que a gente está vivendo atualmente, a gente acha que é a ação, mas na verdade a gente está reagindo às coisas e não agindo. Porque a gente está sobre essas emoções às vezes, sobre o medo. A gente não está agindo sobre o medo, a gente está reagindo. Quando a gente está estressado, a gente não está agindo sobre o estresse, a gente está reagindo sobre ele. A gente sente o estresse e a gente reage sobre ele. A gente tem que tentar fazer o processo inverso. A emoção vem, a situação vem, a gente trabalha ela, entende e aí age. A gente precisa de um tempo. E cada um tem um tempo para entender isso. Só que a gente tá por causa da nossa realidade social, a gente tem que estar muito reativo a todo momento. As coisas acontecem, você tem que fazer. As coisas acontecem, você tem que ir lá fazer, tá ligado? A gente não tem esse tempo. A gente perdeu um pouco desse contato da paciência, tá ligado? Você tá discutindo com uma pessoa e você quer que a pessoa te responda na hora. Fala comigo, não sei o que. Você começa a gritar, aumentar o tom de voz. É difícil, eu nunca vi uma discussão, eu mesmo nunca tive uma discussão que eu tô discutindo com a pessoa e falo, calma, deixa eu respirar um pouco e a gente já se fala, deixa eu entender o que tá acontecendo comigo. Eu nunca fiz isso. E nunca vi nenhuma situação com isso. E agora que eu comecei, falei, tipo, mano, isso salva vidas. Você tá sentindo que você tá produzindo esses neurotransmissores que estão fazendo com que você perca um pouco da sua autoconsciência sobre o que você tá fazendo, é importante, é necessário a gente
parar, tipo, mano, me respeita, afasta, deixa eu respirar um pouco, a gente já conversa, entende o que tá acontecendo em você, tem uma autoconsciência do que tá acontecendo, espera seu corpo liberar todos esses neurotransmissores de autodefesa, pra aí você agir. Pra gente não ter medidas reativas. Não que elas sejam, não sei se dá pra qualificar coisas como ruins ou boas, mas eu acho que quando a gente tá ativo, a gente tem consciência do que a gente está fazendo, a gente está consciência do que a gente está falando, da onde a gente está mexendo, do que a gente está mexendo. Quando a gente está no processo reativo, a gente não tem tanta consciência assim. Então, nosso corpo perde por autoconsciência, mas a gente fica insistindo. Nosso corpo tá tipo, mano, você precisa relaxar, você precisa deixar eu liberar essas enzimas no seu corpo para você ter autoconsciência e autocontrole. Mas aí você não, você quer forçar aquela situação, você quer pum, pum. E isso vai prejudicar uma hora. Ou vai gerar um puta aprendizado, que é o que aconteceu comigo agora. Mas enfim, seguindo adiante, vamos para a última composição química, que é a noradrenalina, que ela é responsável pela regulação do nosso humor, o aprendizado, memória e a excitação física e mental. Ela diz respeito muito à nossa sociedade, a sociedade que a gente vive atualmente, porque a gente isso já é um tempo, mas agora chegou, parece que aos assuntos de todo mundo, que depressão não é brincadeirinha, é uma doença que mata, e que é uma doença coletiva, e que a gente precisa começar a ter intervenções um quanto antes, senão a gente vai destruir a nossa própria espécie. Então, essa noradrenalina está associada à depressão, por causa que o baixo nível de noradrenalina no nosso corpo gera a depressão e o estresse, e o seu aumento gera pressão arterial. Então, isso faz a gente entender novamente muito sobre o equilíbrio, tá ligado? Nosso corpo precisa de um equilíbrio físico, mental, psicológico, tudo. A gente precisa estar em equilíbrio. Parece que quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue ter uma consciência maior e a vida flui de forma diferente, tá ligado? Do que a gente está sempre reativo às coisas. As coisas acontecem e a gente acha que a gente está agindo, mas a gente está reagindo. A gente não está tendo consciência. E muito dessa consciência vem pela realidade social que a gente está vivendo. Porque todos esses neurotransmissores, eles são ativados externamente a gente. Então a gente sofre uma ação e aí a gente tem uma reação do nosso corpo na busca da autoconsciência para a gente poder agir. O nosso corpo não espera que a gente reaja. Ele sente, a gente vai e age. Às vezes a gente reage por causa que tem situações que vão exigir da gente uma reação. Mas que essa reação ela não pode ter sido consciente, sabe? Porque a gente, com consciência, consegue ver mais de umas oportunidades de agir. No processo de reação, você só faz, tá ligado? É bem Newton, tá ligado? Ação e reação. Tem uma ação, você reage, tá ligado? A gente ia mudar. Tem uma ação, a gente vai e age. Ou às vezes tem uma reação. Às vezes alguma situação aconteceu com a gente, não foi a ação de uma pessoa. Ela não agiu. Ela reagiu a alguma coisa que ela já foi estimulada. E você tá sofrendo a reação em cadeia. E aí, se você reage, a gente vai criar um ciclo de reações em cadeia. Alguém precisa parar. E começar a agir. Começar a ver as coisas de outras formas. E é foda fazer isso, por causa que, é igual eu falei, se esse vídeo sair antes desse, vai ser em questão de questões sociais que a gente vive, tá ligado? Eu não posso fugir disso e eu não quero fugir disso. É muito simples pra mim falar sobre isso por causa da realidade social que eu vivo atualmente. Mas pra algumas pessoas isso é muito foda, tá ligado? Por causa que ela vive uma realidade social diferente da minha. Um ambiente social diferente do meu. Que possa não permitir que ela tenha essa autoconsciência. Por causa que ela não tem tempo pra ter autoconsciência. Pra gente ter autoconsciência, a gente precisa de tempo. É igual eu falei, de quando a gente tá numa discussão, acontece alguma coisa, a gente precisa de um espaço pra entender o que tá acontecendo com a gente, pra gente alinhar as coisas certinho e aí a gente age. Mas a gente sabe na sociedade que a gente tá vendo atualmente, a gente não tem tempo pra nada, tá ligado? Quer dizer, era pra gente ter, só que a gente tá sofrendo consequências de escolhas de outras pessoas, de viver num mundo que a gente não respeita mais o tempo. A gente tá com cada vez menos paciência, a gente tá cada vez mais querendo viver as coisas mais rápidas, fluidas. Não que isso seja ruim, mas que isso gera um problema que a gente precisa lidar, que agora tá batendo na porta aí e falando, ou a gente lida com isso aqui, ou a gente vai fuder tudo, tá ligado? E fica
essa reflexão solta aí, pra gente pensar mais sobre a gente. Porque o intuito principal de eu estar fazendo os podcasts é pra trazer mais autoconsciência pra mim, tanto das coisas que eu falo, como de como eu falo com as pessoas e sobre o que eu tô falando. E por que eu tô fazendo isso, tá ligado? Porque eu vejo que isso é muito importante pra mim. Então acho que quanto mais pessoas tiverem desenvolverem isso nelas, vai ser mais importante pra elas mesmas. Foi um negócio que eu ouvi esses dias com um amigo meu, que ele falou sobre uma passagem religiosa que acho que Jesus Cristo falava que quanto mais ele conhecia sobre si, mais ele tinha poder sobre si mesmo. E às vezes a gente sente essa impotência que a gente não tem poder sobre si mesmo. A gente às vezes reage muito às nossas emoções, porque a gente não tem uma educação de autoconsciência. A gente não tem uma educação de auto-amor, de auto-poder, tá ligado? A gente tá sempre submetido às outras coisas. É como se a gente tivesse uma educação dependente. A gente tem que depender do externo pro interno, tá ligado? A gente nunca ensina a cultivar isso na gente mesmo. E eu tô cansado disso, tá ligado? É um negócio que desde quando eu me entendi por ser humano, eu quis, tipo, mano, a educação é a base. A gente tem que parar de desenvolver pessoas dependentes. Porque eu sou uma pessoa dependente, fui uma pessoa dependente, e agora eu tô querendo quebrar esse ciclo. Porque a gente precisa ter auto-amor, a gente precisa ter autocuidado, a gente precisa ter poder sobre a gente mesmo. Pra gente ter consciência das coisas que a gente tá fazendo, que a gente vai agir melhor. Só que isso é muito restrito. Então, as pessoas que me escutam são privilegiadas em poderem me escutar. E eu sou muito privilegiado de ter acesso a todas essas informações que fizeram com que eu tivesse uma autoconsciência maior. E pra mim não faz sentido eu guardar isso comigo, tá ligado? Então eu tento sempre expandir ela onde dá, onde eu consigo. Mesmo com o meu cérebro e meu ego tentando dar uma burlada, né? Mas tamo aí. Obrigado a todas as pessoas que me escutaram. Eu fico imensamente grato por vocês estarem fazendo parte disso junto comigo. Então, até a próxima e sejam bem-vindos ao nosso diário.